Estou aqui com a dona Maria Alves e ela vai dar a versão dela sobre o fato ocorrido lá no posto de saúde industrial. Dona Maria, pode falar seu nome completo? Meu nome é Maria Alves Pessoa, tenho 66 anos. E o que foi que aconteceu, dona Maria? Olha, eu faz 2 anos, eu cuidei da minha mãe, que Deus cuida do meu pai. Pode falar. Então sempre eu quando eu morava em Cerejeira, meu pai veio falecer em 88, eu cuidava do meu pai, e não cuidava, aí meu pai faleceu, quando ele faleceu, e eu passei assim, sempre a minha família, sempre na minha casa era unida, né? Uhum. Mas aí depois, e eu vim para Vilhena, fiz um concurso, passei e vim trabalhar aqui, né? 7 anos, que eu cheguei aqui em Vilhena 2001 para 2002. Aí quando eu cheguei, né? Aí eu fui sempre cuidando da minha mãe, que a minha mãe foi jogar dentro de casa sem terminar a casa, que o meu irmão José Alves de Souza jogou. Aí tinha a Alzira que morava aqui, que a Alzira... Dona Maria, o que foi que aconteceu no posto de saúde, né? Que a senhora fala que a senhora, na ocorrência, está lá que a senhora foi lá e agrediu a sua irmã. Qual foi o motivo? Não, eu não fui para agredir ela. Eu cheguei lá, faz tempo que ela veio me ameaçando, né? E eu já fui na justiça, já recebi boletim de ocorrência. Eu tenho as ameaças dela aqui no telefone. Pegava o dinheiro e comia da minha mãe, que era o esposo dela que recebia, que é a sobrinha da minha mãe. E eu vim, sempre fui questionar com eles que a minha mãe não tinha nada, né? E pelo maltrato, pela situação que eles operaram a minha mãe deixou, eu venho falando. Então eles foi assim, criando ódio em mim, né? E levantando calúnia em mim, né? O que foi que aconteceu nesse dia? Nesse dia, por causa disso mesmo, porque eu procurei ver a minha mãe, né? Que eu cuidava dela, eu fiquei doente, fui obrigada a afastar para tratar com dois. Deu de 2000, foi em março agora, fez 2 anos que eu fui obrigada a deixar minha mãe com a Odiva Alves de Souza e com a Alzira. Mas eles começaram, os José Alves de Souza, para casa, ela chegou lá com mentira, falou que o filho da minha mãe estava doente, que era o Valdeci, levar para 01, e dessa vez nunca mais ela levou minha mãe na minha casa. Aí eu fui questionar com ela, já vai na casa dela, fui na casa dela ver minha mãe, fui ameaçado, tive que ficar pelada dentro da casa dela. Eu fui ameaçado pela a filha do Gerardo, que é a Patrícia, a cunhada minha, que ela escondeu dentro de casa e mandou me bater. E aí então, o motivo foi por conta da sua mãe? Aí minha sobrinha mandou dar 2 passos, eu deixei de ir na casa da minha mãe, lá na casa dela, né? Porque eles falavam que eu ia lá e eu ameaçava eles. Eu ia lá, eu ameaçava eles, eu era sendo ameaçada. Eu ia lá para ver minha mãe, chegava lá, via minha mãe na pior situação. A casa dela é limpinha, tudo, mas não adianta só ter uma casa limpinha, mas a idosa não tem nada para... Por volta das 7 horas, acho que era 7 e pouco, não sei que hora que eu cheguei lá. Eu cheguei lá, estava acabando de chegar no serviço. Mas eu fui para conversar com ela lá fora no portinho setor industrial. Mas quando eu cheguei lá, ela já tinha entrado para dentro. Mas muitas pessoas lá não sabem do problema da vida minha, mas dela. E da família que está acontecendo. Sim. Aí, nisso que eu entendi. Por que você leva a minha mãe em todo lugar? Já tem mais de 5 meses que eu não sei cadê minha mãe tá doente. Por que você não leva a minha mãe na minha casa? Aí ela virou pro meu lado, e quando ela ameaçou pro meu lado, eu fui na cara dela. E para dar um soco, eu não sei se acertou. E aí ela me juntou, e todo mundo me juntou para me lixar também, né? Sendo que não tinha nada a ver. A diretora do hospital Tavares, né? Ela mandou eu pular nela, na situação que eu já estava agredida, chamou os policial, eu agredi e fui agredida. Sim. Então, foi via de fato, nós com nós. Sim. Só que eu era sozinha e eles eram os 10. Ah, sim. Tá? E ponhando a minha irmã como anjinha. A chefe do posto de saúde, que é a diretora lá do hospital, que é a coordenadora do posto de saúde, que é do setor industrial,
que a minha irmã trabalha muitos tempos lá, né? Ela é agente de saúde. Então, ela entrou lá, foi agora. Ela deveria ver, eu acharia assim, que ela, como ela é uma diretora, ela tá ali para separar as pessoas, não gerar crítica. Então, não devia para os policiais e muitas pessoas lá erguiam o dedo para mim sem que não me conhece. Então, eu não fui para bater na minha irmã. Eu só fui reivindicar o direito que eu sou filho e tenho o direito de ver minha mãe, que eu cuidei da minha mãe 20 anos aqui em Vilhena. Eu que dormia, eu que cuidava da minha mãe. E a minha vi muitas vezes a minha mãe passando fome, não tinha calcinha nem. Às vezes eu via minha mãe, não tinha roupa, não tinha nada. Minha mãe gritava a noite toda com queimor na perna. E eu, todo dia, eu saía do hospital, trabalhava para fora, eu ia dormir. Falar com a minha irmã, pedir ajuda para os meus irmãos, que é o Geraldo, o Valdeci, o José, a Odívia. Eles falavam, não vou largar o meu marido para dormir com a minha mãe. Minha mãe quiser, dorme sozinha. Essa questão aqui da agressão do posto de saúde, a senhora foi lá para conversar com a sua irmã? Só para falar com a minha irmã, que eu queria ver a minha mãe, porque ela levava a minha mãe em todo quanto é lugar, que inclusive a justiça, que é a defensoria pública, deu o direito, a curatela para ela provisória, né? Para ela cuidar da minha mãe e receber o salário da minha mãe. Inclusive, hoje ela não tá com a minha mãe tá no 01, doente, que é mal de Alzheimer. Não é depressão. Eu levei minha mãe várias vezes para casa e tratei da minha mãe com meu dinheiro e eles tá com o dinheiro na conta com esse, na conta do Gerardo, do Dimilson, que é sobrinho, e o meu irmão falou, se eu for na casa dele ver a minha mãe lá no 01, que eu não posso sair vivo de lá, não. Não posso apanhar sozinha. Eu também tenho que me defender também, né? Então, eu tenho 5 meses que eu não sei como passa a minha mãe. E aí, lá na casa da Alzira, eu fui ver ela, já fui ameaçado 3 vezes, tive que ficar pelado dentro da casa dela. Eu já fui mandado bater em mim, cuspir, mandou eu dar 2 passos para arrebentar a minha cara, sobrinha dela, e ela escondeu dentro de casa. Então, lá do Cruzeiro do Sul, a minha cunhada falou que vai mandar a turma da pesada para me matar. Eu tô sendo ameaçada. Certo. Então, essa é seu desabafo, né, Dona Maria? Isso que eu queria, que a justiça analisasse as coisas bem certo. E eu acho assim, quando a pessoa não sabe de nada, ele não põe ela colher no meio, igual o povo lá do posto de saúde. O certo qualquer é separar, porque todos lá entraram para me lixar. E foi o rapaz lá que me defendeu ainda, o rapaz, quando a polícia chegou. E a Maria Lemes, ela falou uns casos, a Maria Lemes que me conhece. Trabalhei com ela no hospital, ela que me tirou para fora, me deu um copo de água. E aí falou, Dona Maria, se acalma. Não, não é isso. Fui agredido pelo Gerardo, fui agredido pela a filha da Diva, fui agredido por toda a minha família. Todas estão sendo agredidas, ameaçadas de morte. Certo. Então, só para encerrar, Dona Maria, então o caso em questão aqui é que a senhora foi no posto de saúde para conversar com a sua irmã pra mim e aí minha mãe. vocês tiveram um desentendimento, foi isso? E é. uma agrediu a outra, certo? Não, eu falei pra ela, pra cá, eu falei, então vamos, nós duas, aí nós se agarremos. Aí o pessoal juntou do lado dela, juntou pra me lixar. E eu tenho 66 anos. Certo. E todos que estavam lá, não tinha nada a ver com o caso. E lá, tem pessoa que foi dar depoimento na justiça, que é uma que é a... Nos dois, né? E no foto também, né? Sim, vou. Só pode mandar meu foto também pra ele. Sim. Que às vezes até me conhece. Vou filmar aqui, né? Ó. A senhora já foi lá. Certo? Opa! A senhora pode pegar aqui a foto da Maria, né? Suas lesões. Certo? Dona Iné, eu queria falar com a senhora.